Perfeito. Muito bem, boa tarde a todos. Buon pomeriggio a tutti. Eu sou Fábio Veiga, professor da Universidade do Lusófona, e hoje estou aqui moderando o painel número 1, Direitos Humanos, Responsabilidade e Sustentabilidade, que é um painel coordenado por mim e pelo professor Vincenzo Durante, que é professor aqui da casa. Ele teve que ir ao aeroporto buscar sua esposa, então vou moderar eu sozinho, mas mandou saudações a todos vocês, porque também teve acesso aos trabalhos, teve acesso à leitura dos trabalhos e avaliação. É como costume, né? Nossos painéis têm 10 minutos para cada autor falar. Hoje podem vir aqui, os autores 10 minutos, e sobrando tempo, se sobrar, nós vamos fazer um pequeno debate. Eu quero confirmar a presença dos autores. Tatiana Rebuzzi, presente. Sérgio Lauria, presente. Amina Guerra, para aqui agora. Está lá fora. Amina. Nelson Júnior. Nelson Júnior está presente? Não, Nelson. Se o Nelson não vier, nem no online está Nelson. Oi. Rita de Cássia e Josiane. Tá Aqui. Aqui. Obrigado. Estão as duas ou só uma? Te fala. As duas. As duas, ok. Você também tem uns 10 minutos em conjunto, né? Tem que saber dividir depois o tempo que eu vou ficar controlando, o que é importante, senão depois teremos mais painéis em seguida pela tarde. Cristiane Xavier, aqui, presente. Cora Agino, presente. Nilce Castro, estava presente no almoço, não chegou ainda, mas sei que está aqui na faculdade. E o Frederico Oliveira, está no online, Frederico? Porque ele era para estar no presencial e tinha pedido para falar online. Muito bem. Caso apareçam depois, nós vamos ativando. Isso eu vou ver se eu preciso colocar aqui uma cadeira para o meu lado. Agora, seria. Você vir aqui para o meu lado. É melhor. Bom, na ordem, então, eu vou chamar a Tatiana Rebuzzi, que estuda e faz pesquisa na Lund University, na Suécia. A Tatiana, brasileira, está fazendo pesquisa exterior, isso é muito interessante para nós também. Aproveitar e agradecer pela presença. Tatiana, ela vai falar sobre o conflito entre o direito à identidade genética e o anonimato do doador no eixo Brasil-Itália, propostas para uma harmonização legal transnacional. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco da pesquisa que eu estou fazendo na Suécia. A gente sabe que hoje em dia a biotecnologia tem permitido que a gente cruze muitas fronteiras, mas o direito ainda faz a gente ter fronteiras nacionais muito restritas. E aí a gente pega o ponto da questão da reprodução assistida transnacional, que hoje cada vez mais as pessoas estão viajando para poder fazer reprodução assistida. Eu estou aqui para discutir o mérito, se é por causa de valor ou se é por causa de uma busca genética por um filho perfeito, entre aspas, mas dizer quais são as consequências disso, porque a gente tem duas visões, a visão da pessoa que doa, que ao mesmo tempo que ela quer que seja anônimo, porque ela quer que não tenha uma busca de nenhum tipo de responsabilidade, a gente tem de outro lado a visão da criança que vai nascer, que ela tem o direito à sua identidade genética. Para fazer esse recorte, eu faço um recorte Brasil e Itália, porque são países que têm questões legislativas muito diversas. Na Itália, a gente tem a Lei 40 de 2004, que é uma lei bem restritiva a respeito da situação de reprodução. Há pouco tempo, teve até uma modificação possibilitando que não seja só heteróloga a reprodução assistida, mas o sigilo ainda é uma coisa muito estabelecida e muito restrita. No Brasil, a gente não tem uma legislação específica sobre o assunto. O legislador é completamente silente, deixando que o Conselho Federal de Medicina aborde o tema. Então, as questões são muito mais vistas do ponto médico do que do ponto do direito. E, com isso, abre-se espaço para que as pessoas vão até o judiciário e, no judiciário, tentem garantir seus direitos. Com isso, hoje em dia a gente tem que o STF cada vez abranda mais a possibilidade pela a identidade genética, sobre a luz do melhor interesse da criança e também pela questão dos direitos humanos envolvendo a identidade genética.
Então, nisso a gente tem que olhar pela visão da criança, e hoje a identidade genética ela é vista como um direito personalíssimo. E um direito de não só de você buscar qual é a sua ancestralidade, tudo que envolve isso, mas também uma questão de saúde pública, de entender qual tipo de doença genética pode estar envolvida e uma questão mais de não ter a objetificação da criança, porque quando a gente tem o anonimato e você não tem a criança podendo ver qual é da onde ela veio, qual foi a ancestralidade dela, você coloca ela apenas como um produto da vontade dos pais. Então, olhando por essa visão do direito humano em si, cada vez mais as decisões, não só no Brasil, mas de uma maneira global, têm caminhado para que a gente tenha uma perspectiva de prevalecer a identidade. A gente já tem até decisões da Corte Europeia nesse sentido, sobre a identidade genética. Então, o meu trabalho basicamente é tentar buscar como a gente conseguiria fazer uma diretiva internacional e talvez não para ter que se perca o anonimato como um todo, mas que a gente consiga balancear esse direito do sigilo para que tenha um reconhecimento da identidade, e que isso não significa que vai ter um reconhecimento de paternidade biológica, mas você saber de onde você veio, quais são as consequências disso, se você teve alguma doença genética. E a gente tem hoje a Convenção do Direito da Criança, que é da convenção, acredito que é a convenção que é mais ratificada no mundo, em todos os países. Então, a partir dessa convenção, que no artigo 7 e no artigo 8 ela diz que todo mundo tem o direito de saber de onde ela veio, da sua família, quais são as suas origens, a gente consiga fazer uma diretiva que também mostre isso de uma maneira global. Que assim a criança ela não fique à sorte de se ela nasceu em um país ou se ela nasceu em outro, para ter os seus direitos humanos reconhecidos. Obrigado, Tatiana. É um tema muito importante. Inclusive, o professor Vincenzo, né, Violante, que é o professor aqui da casa, ele é um dos especialistas também nessa matéria de bioética, de direito, outros temas mais. Você vai fazer o artigo para publicar ou não? Quero convidar agora o doutor Sérgio Laurier Ferreira, outro colega também de outros eventos. Sim. Ok, quem tiver slides, PowerPoints, quiser mandar para o e-mail nosso aqui do Congresso, manda para o editorial@iberoamerica.com. Depois abrimos aqui no computador. Vou apresentar então o Dr. Sérgio Lauria. Ele é doutorando da Nova School of Law, Escola de Direito da Nova de Lisboa. Também exerce o cargo lá no Brasil, é colega do professor Zélia, Ministério Público Federal, né, Ministério, e estuda Direito Internacional. Tem aqui um tema super importante também, nós estamos aqui analisando, tem vários internacionalistas na sala. Bom, o tema escolhido é a natureza sistêmica do direito internacional e a sua importância para a afirmação dos princípios universais de proteção dos direitos humanos. Bem-vindo, doutor Jackson. Faltar 20 minutos. Sim, 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 claro. Ok, vou tentar resumir esse trabalho, que está dando muito trabalho. Ele tem uma natureza muito filosófica. Eu vou tentar o máximo aqui ser claro para vocês. Ele trata de um problema recorrente no direito internacional, que é a natureza sistêmica desse filme. Esse problema foi colocado por Herbert Hart em 1961, com a obra dele, O Conceito de Direito. Né? Ali, Hart, ele, com o seu pragmatismo, ele define o direito como um guia de conduta, né? Esse guia disciplina as condutas do sujeito através de regras, que ele divide em dois tipos de regras, né? As regras primárias e as secundárias. Desculpe, eu vou fazer só isso porque é importante nós relembrarmos um pouco o Hart. As regras primárias seriam só aquelas estruturas sociais que todo grupo social tem, ou seja, são restrições contra o uso da violência, do grupo, daquilo que ele define como deception, né? Todo tipo de fraude. Toda a sociedade precisa ter isso,
porque senão ela não sobrevive. E a condição é que a maioria dos elementos dessa sociedade concorde com esse tipo de regra. Mas uma sociedade, segundo Hartz, primitiva, pode viver só com essas regras. Se ela evoluir um pouco no estágio dela, ela vai acontecer algo interessante, vai acontecer dúvidas quanto à extensão e aplicabilidade dessas regras. Ela vai precisar de um outro tipo de regras que a secondary rules, que ele chama, que são as regras secundárias para disciplinar os procedimentos e venham dirimir esses números. Quando ele olha o direito internacional, ele verá a ausência desse segundo tipo de regras, que são as regras secundárias. O direito internacional é fragmentário, ele não tem, primeiro, um organismo central que possa dirimir todas as dúvidas que venham a acontecer. E ele, então, classifica o direito internacional não como um direito, e sim como um conjunto de regras, um direito primitivo, como ele fala. Óbvio que já faz mais de 60 anos essa teoria de paz. E ela, volta e meia, passa a exercer uma influência grande na doutrina. Eu trago no texto duas abordagens da Anthea Roberts e o Hugo Delay, que propõem um novo tipo de direito. Eles dizem que o direito internacional não existe. Na verdade, o que existe são vários direitos internacionais, várias abordagens e interpretações das normas internacionais. Mas eles concluem que, se nós formos aceitar a proposta deles do direito internacional comparado, o que vai acontecer é que institutos universais que brotaram dessa concepção internacional vão passar a ser questionados, como Linus Borges, por exemplo. As obrigações da ONU, por exemplo, que dão sustentação à defesa do direito internacional e, principalmente, dos direitos humanos em nível internacional. A minha proposta, primeiro, no trabalho, ela é metodológica, ou seja, que essas abordagens sejam avaliadas pela teoria que elas seguem, embora não sejam explícitas nessas abordagens. Essa teoria é a teoria de Hartz, né? Eu digo o seguinte: existe uma piada no direito internacional, daqueles que estudam direito internacional, que dois peixes estavam nadando num lago e um fala para o outro: olha, outro dia eu estava conversando com um sapo e ele me falou que nós não fazemos outra coisa senão nadar na água desse lago. E o outro olha para ele e diz assim: água? O que é água? Isso acontece muito com aqueles que não dão muita importância à teoria que eles, às vezes, nem sabem que estão seguindo. Então, a minha proposta metodológica é se questionar essas abordagens através das teorias. E nada melhor do que questionar uma teoria normativista através de uma teoria não normativista ou pós-normativista. Eu trago duas teorias no trabalho, que é a de Hayes, Joseph Hayes, e a teoria de Ronald Burke, que basicamente questionam essa forma de pensar o direito através da norma. Para Hayes, por exemplo, o direito é um corpo vivo. E o reconhecimento, a validade das suas normas tem que também acontecer via atitudes e atos oficiais, ou seja, via a prática judicial. O Dworkin, ele aceita essa teoria e melhora essa teoria com aquela diferença que ele faz entre regras e princípios, né? As regras são tudo ou nada, não tem maleabilidade, mas os princípios podem ser, digamos, servir de guias, não influir totalmente na decisão, mas servir de guias. Ele traz até aquele caso de 1889 da Corte de Apelação de Nova York, em que o Wigson versus Palmer, que se discute se um assassino deveria herdar os bens da vítima. Na época não existia regra para isso. E a Corte de Apelação, então, entendeu que
aplicando aquele nosso princípio, mais ou menos, de que ninguém pode beneficiar-se com a própria torpeza, decidiu o caso através de princípios. E Dorto, então, mostra como os princípios são necessários na atividade social, nos hard cases, como eles chamam, né? Bom, o que é que nós podemos aproveitar dessas teorias não normativistas ou pós-normativistas? É que, quando você toma o direito como experiência, duas coisas acontecem, como eu falo no trabalho. Primeiro, você passa a ter uma atitude reflexiva sobre aquele caso que você está atuando. E essa atitude reflexiva leva a uma atitude teleológica, que é, você vai em busca de algum princípio. E você vai chegar sempre ao princípio da unidade, da unidade que une todos os direitos, né? Isso aconteceu com Hugo Grosso, em 1625, quando ele lança o seu grande livro do Direito da Guerra e da Paz. Aconteceu com Kant, quando ele faz a sua terceira crítica, que é a crítica da faculdade de julgar, e aconteceu com Hegel, quando ele publica o seu livro em 1821, que é Os Princípios os princípios fundamentais do direito. Portanto, eu chego a dizer, e eu cito no trabalho, já terminando, sabe? Ok. uma frase de David Blake, que é um jurista irlandês, muito atuante no direito internacional atualmente, e ele fala que a defesa dos direitos humanos citando os Beatles, né? A defesa dos direitos humanos é uma long and winding road, né? Eu digo o seguinte, que isso é verdade, mas a eficácia dessa defesa ela só é possível quando o reconhecimento do direito em que ela se baseia is blowing the wind. Bob Dylan. Obrigado. Maravilha, maravilha. Vamos convidar agora a professora Nina Guerra, que é do nosso Instituto Libero Júri, mas também é da Comissão de Direito Internacional, Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, e ela veio falar sobre um tema importante, que é o aspecto inovativo do parere consultivo da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? Falar em português, e com relação ao câmbio, com a mudança climática e a responsabilidade dos Estados. Quer falar em italiano, em espanhol, em português? Pode ficar à vontade, professora Mina. Obrigada, professor Fábio, pela apresentação. Agradeço o convite do Libero Júri também. Parabenizo na sua figura o evento. Vou pedir licença para falar em italiano, então, para contemplar un po' os nossos colegas italiani che stanno aqui. Allora, parlerò brevemente di questo parere consultivo 32 del 2025 della Corte Interamericana dei Diritti Umani con riguardo al cambiamento climatico e alla responsabilità degli Stati. È stato un parere consultivo richiesto da Cile e Colombia nel 2023 e basicamente sono state formulate tante domande, però la centralità delle domande era qual è la responsabilità degli Stati con base nel cambiamento climatico, tenendo come riferimento sia la Convenzione Interamericana dei Diritti Umani che la Dichiarazione Interamericana dei Diritti Umani e tutti gli altri strumenti regionali, no? Noi sappiamo che la regione sia dei Caraibi quanto la regione delle Ande è una regione che ne soffre molto con le migrazioni, tanto di specie, e ne soffre tanto con la perdita di biodiversità. Abbiamo ad esempio la regione amazzonica, che copre 9 paesi e 60% della regione amazzonica è in Brasile, quindi sappiamo che questa perdita di biodiversità può causare tanti danni sia all'ambiente che alle persone. I punti, è un parere consultivo molto lungo, però ci tengo a parlare di 4 punti principali. Il primo è che questo parere
cerca di individuare che cosa vuol dire l'obbligo di cooperazione. E questo è molto interessante perché per noi che studiamo ad esempio il diritto all'ambiente, sappiamo che il diritto all'ambiente è formato per lo più di principi. Però cosa vuol dire cooperare, no? E quindi è molto interessante perché la Corte Interamericana va a descrivere quali sono gli obblighi specifici che consistono in questo principio più generale di cooperare. Quindi, ad esempio, il finanziamento ai paesi meno sviluppati. Questo può essere una concretizzazione dell'obbligo di cooperare, ma anche l'assistenza tecnica, l'assistenza scientifica. E un punto molto particolare è che quando la Corte parla di conoscenza scientifica non si riferisce soltanto a quella conoscenza moderna che noi magari sappiamo come misurare l'aumento del clima, però dice che si comprende nell'ambito della conoscenza scientifica anche ciò che le popolazioni indigene sanno dell'ambiente, sanno della natura. Cioè, quando noi parliamo di scambiare informazioni tecniche, informazioni scientifiche, bisogna includere in questi comitati, in questi gruppi, gli indigeni, perché loro sanno come gestire le risorse dell'ambiente in cui vivono. Quindi questo è un aspetto molto rilevante nel quale la Corte appunto non esclude tutta la conoscenza indigena da questa conoscenza scientifica che magari per noi ha una concezione insomma molto, molto diversa, no? Dai popoli tradizionali, dai popoli locali. Quindi questo è un aspetto interessante che la Corte va a concretizzare in modo più particolare cosa vuol dire l'obbligo di cooperare. Poi un secondo punto, e ne parlerò di 4, il secondo punto riguarda il fatto che la Corte ribadisce la natura di ius cogens, che ha menzionato anche il professore anteriormente, dell'obbligo di non causare danno all'ambiente. E qual è l'importanza di questo? Un'obbligazione di ius cogens, per chi non è del diritto internazionale, è un'obbligazione alla quale tutti gli stati sono vincolati anche se non consentono a quell'obbligazione nello specifico. E questo è molto importante perché il diritto internazionale, via di regola, è un diritto che si crea tramite la volontà dello Stato. Però a partire dal momento in cui una Corte dice guarda, Stato, tu hai questa obbligazione anche se non hai consentito espressamente a questa obbligazione. E quindi la Corte va a ribadire questo. L'obbligo di non causare un danno all'ambiente ha una natura di ius cogens, quindi tutti la devono osservare. Il terzo punto rilevante, secondo me uno dei punti centrali di tutto il parere consultivo, è il fatto che la Corte Interamericana riconosce la natura come un soggetto di diritto. E questo non l'abbiamo mai visto nella pronuncia di nessuna corte al mondo, cioè è stato il primo tribunale internazionale che ha detto che la natura dovrebbe, cioè i diritti della natura dovrebbero avere un rango internazionale. Vabbè, qual è l'impatto pratico di questo? No? Prima la Corte va a dire che questa affermazione, cioè questo concetto per cui la natura avrebbe una personalità giuridica, non è un concetto estraneo al corpus iuris interamericano, però è un concetto, diciamo così, moderno, sarebbe un principio più moderno tenendo conto di questo collegamento fra ambiente e diritti umani, no? È come se fosse una modernizzazione, ecco, della consapevolezza che ambiente e diritti umani sono collegati e quindi dire che la natura per sé è un soggetto di diritti sarebbe appunto un concetto più moderno, no? Rispetto alla nostra concezione che basta dire che l'ambiente è importante tutelare l'ambiente per garantire i diritti umani. No? Cioè, lei fa questo passo ancora indietro. No? Noi tuteliamo l'ambiente non perché dall'ambiente dipende il godimento, l'usufrutto dei diritti umani, ma tuteliamo l'ambiente per sé, perché è un soggetto di diritto. E la Corte va a ripercorrere tante legislazioni e tante sentenze latinoamericane che già ribadiscono questo concetto. In Colombia, ad esempio, nel 2012 abbiamo avuto una sentenza della Corte Costituzionale della Colombia che ha riconosciuto un fiume come un soggetto di diritto. E questo è un cambio paradigmatico molto rilevante, soprattutto per l'Europa. Quindi chissà un giorno avremo questo riconoscimento
diciamo, a parte questo magari costume che si sta creando a livello regionale, magari non che possa raggiungere una consapevolezza più globale. E il quarto punto e l'ultimo sarebbe il fatto che la Corte intende che il cambiamento climatico ha un impatto diverso a seconda dei gruppi di cui ci occupiamo e quindi va a trattare sia le donne che magari anche i bambini, adolescenti in modo diverso. Quindi dice che le legislazioni, gli stati devono prendere atto del fatto che non tutti soffrono, no, di questo cambiamento climatico in modo uguale. Quindi, ad esempio, i pescatori ne soffrono di più, perché se i pesci migrano, magari quello che era la loro risorsa di sostegno dovrà cambiare. Sì, ma anche gli afrodiscendenti e le popolazioni indigene che ne dipendono tanto di più. No? Ne parlavamo anche prima noi con Thomas, che per noi è molto diverso parlare di cambiamento climatico, perché noi possiamo vivere a 21 gradi sempre che vogliamo. Dentro la macchina mettiamo l'aria condizionata oppure la climatizzazione, cioè l'uomo moderno vive sempre a 21 gradi se vuole, però non è così per tutti. E quindi questo è un aspetto anche molto rilevante perché la Corte dice che il cambiamento climatico va affrontato anche in base al gruppo sociale di cui ci occupiamo e prendendo atto che ci sono tante vulnerabilità. E quindi per concludere, sicuramente questo parere consultivo non ha una forza vincolante, però avrà un valore normativo importante perché apre la strada al litigio climatico anche in America Latina. Sappiamo che gli Stati Uniti è lo Stato che concentra, no, il più grande numero di litigi climatici al mondo, però questo parere consultivo senz'altro apre la strada a tutto questo litigio climatico in America Latina. Quindi la mia esposizione volevo, appunto, ci sono tanti altri aspetti di questo parere consultivo, però ci tenevo a rafforzare sia la questione dell'obbligo di cooperare, la natura ius cogens dall'obbligazione di non causare danno all'ambiente, il riconoscimento della natura come un soggetto di diritti e anche quest'ultimo punto di avere questa consapevolezza che il cambio climatico tocca in modo particolare determinati gruppi sociali. Vi ringrazio per l'attenzione. Então, professora Mina, queria aproveitar e fazer aqui a referência ao Dr. Leonardo Bruni, que é advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados aqui em Pádua e também conselheiro, membro superior da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, né? A professora Mina é a coordenadora lá da Comissão de Relações Internacionais, junto com o Thomas, que acabou de sair. Thomas também faz parte, mas ele mora em Veneza. E isso é interessante porque também há uma relação de colaboração, né? Aí sim, entre Brasil e Itália no âmbito judiciário, jurídico profissional. Muito obrigado, Leonardo, pela presença. A professora Mina daqui a pouco vai ter que ir pegar as coisas delas de viajar de trem, então se você sair não vai ter problema. Sim. Alguma pergunta, depois nós mandaremos por e-mail. Se alguém tiver algumas perguntas sobre esse assunto, ao final. São as redes sociais, né? Amém. Isso. Obrigado. Vou passar agora ao próximo. Não sei se o Nelson já chegou. Vai estar aqui. Ah, muito bem, Nelson. Pode vir aqui ao meu lado. Vai usar PowerPoint ou vai? Vai? Ok. Vem aqui, por favor. Ah, vai colocar o nome. Também se lasca. Exato. Aqui. Você acha que não vai deixar? Qual foi que vai dar? Não, né? Não, eu só tenho Achava. uma. Mãe, manda para WhatsApp, eu tanto mandar. Agora está, não? É agora?
Eu passo para o próximo, consegue mandar agora. Não tem, só tem Nossa, eu já vejo que tem alguém, tem uma apresentação online, aí você volta. Vamos seguir então aqui para a próxima, que eu acho que está online. Rita de Cássia e Josiane Caixa, né? Está online? Sim, Ok. Vou colocar aqui o Zoom. Onde está o Zoom? Eu não estou vendo. Aqui. Ah, ok. Muito bem, vou apresentar então as queridas pesquisadoras, Rita de Cássia, Tarifa Espolador e Josiane Aparecida Caixa, da Universidade Estadual de Londrina, UEL, que é o meu estado, também sou paranaense. Elas têm um tema denominado Inteligência Artificial e Decisões Biomédicas, Desafios à Autonomia e à Responsabilidade no Biodireito. Também é um tema, professor Vincenzo é especialista aqui em Padova, certamente ele vai olhar com carinho para o artigo de vocês. Bem-vinda, também começo a contar agora, também 10 minutos, vocês podem dividir à vontade. agradecemos a oportunidade fornecida pelo Iberojur. Muito obrigado, professor Fábio, pela parceria na Universidade Estadual de Londrina. Nós admiramos muito o trabalho de vocês. Esse trabalho é fruto da pesquisa da minha orientanda, Josiane. Nós temos um projeto de pesquisa intitulado Negócios Biojurídicos, as Tecnologias e o Direito Civil, na UEL, e o trabalho busca, como a Josiane apresentará, mostrar os impactos da inteligência artificial, especificamente nas questões biojurídicas atinentes à reprodução humana assistida, levando em conta os reflexos tanto nas questões voltadas à autonomia, quanto nas questões ligadas à responsabilidade civil. Então, eu passarei a Josiane para que ela siga e depois eu faço o fechamento respeitando o prazo. Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder, enfim, tratar sobre esses assuntos, né, referentes aí aos direitos humanos, responsabilidade e sustentabilidade. Agradecer a minha professora orientadora que tem me conduzido, né, e conforme o professor Fábio já falou, e o nosso tema, ele é sobre a inteligência artificial e decisões biomédicas, desafios à autonomia e à responsabilidade no biodireito, né? É um tema bastante complexo e atual, ultimamente. Eu sinto até assim que tenho me arriscado um pouco nas questões da inteligência artificial, mas é algo que tem surgido no meio, né, da biomedicina, e que é interessante para nós que pesquisamos sobre esse assunto, né, tratarmos desses pontos relativos aí à responsabilidade no meio dessas questões. Então, assim, por que, né, essa questão é um desafio tecnológico, né? A IA tem surgido, ela tem um enorme potencial positivo, né, em diversas áreas, né? E no ordenamento jurídico, assim, atual, tem muitas mudanças significativas que muitas vezes carecem de legislação, de um marco regulatório específico, né? E a IA, ela hoje, ela tem sistemas e técnicas que são utilizadas no meio médico, né? Para quê? Para trazer aí decisões referentes a diagnóstico, prognósticos, né? E principalmente nas questões relativas à reprodução humana assistida. Então, foi necessário fazer um estudo sobre essas questões da inteligência artificial, sobre como ela opera, né? Robôs, ferramentas algorítmicas que armazenam grandes volumes de dados que apoiam nessas decisões, né? Nas questões de tratamentos, diagnóstico e prognóstico. Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho. Como que surgiu essa questão, né, da inteligência artificial, né? Então, assim, eu quero trazer na pesquisa, né, pretendo aí trazer o meu artigo completo,
trazer dados de como ela surgiu, né, que foi lá por conta da Segunda Guerra Mundial, então expandiu-se para o comercial, o ramo comercial, e hoje ela se torna essencial na prática clínica, tá? O que ocorre? Nós temos sistemas, né, a partir aí de todas as informações que são imputadas ali, né, dentro de uma Big Data, né, que operam. E esses sistemas, né, como o Machine Learning, que eu estou fazendo todas essas pesquisas, né, que são algoritmos alimentados por dados iniciais, então uma pessoa imputa dados a ele, né, e a partir disso ele tem um comportamento ali. Depois nós temos o Deep Learning, então, que é uma ferramenta, um subgrupo do Machine Learning, que ele já tem uma capacidade maior em agir nessas questões, tá? Ele se assemelha aí a dados neurais humanos até, né? Então, os dados que foram imputados a ele, ele consegue fazer melhorias nessas informações e ele aplica de forma autônoma, na verdade, né? Então, ele já é uma forma um pouco melhorada ali da questão do machine learning, que precisa de uma atuação maior de um ser humano, né? De uma pessoa. E nós trazemos aí essa questão que chama Black Box Decision, né? Esse Black Box Decision, o que ocorre? A opacidade algorítmica dentro da transparência nesses procedimentos decisórios, tá? Porque muitas das vezes os programadores, por conta da ação desses sistemas, não têm um acesso transparente sobre a decisão dessa IA, né, dentro das aplicações na medicina. E como nós conectamos isso à reprodução humana assistida? Então, assim, hoje em dia, essas aplicações, elas são cruciais para fazer seleções embrionárias, avaliações de gametas, né, monitoramento de embriões pelo sistema time-lapse, então, já tem sido utilizado, né? Só que o que acontece? Isso acaba impactando ali na autonomia reprodutiva, um consentimento informado, trazendo ali categorias diferenciadas de responsabilização na seara civil, né? Tanto que, assim, hoje em dia já é trabalhado, inclusive, nas questões de novos danos, né? Principalmente também na Europa, que foi algo que eu já comecei a pesquisar, né? Inclusive de trazer uma personalidade jurídica para esses robôs, para esses sistemas, para poder o quê? Tentar responsabilizar o quê? Ou o robô, ou a pessoa que é o dono desse robô, a clínica, né, que é o dono desse robô, trazer questões do CDC para fazer a aplicação, porque existe aí uma equiparação, né, inclusive ali dentro do artigo 14 do CDC, né? E a problemática aqui que nós trazemos é como preservar, né, a autonomia do indivíduo, sua autodeterminação das suas escolhas ali, frente a essas decisões mediadas por inteligência artificial, né? Como assegurar a preservação da autonomia do indivíduo e a adequada responsabilização nas decisões biomédicas conduzidas pelos algoritmos, tá? Então, trazemos aí como objetivo da nossa pesquisa analisar esses efeitos da IA na autonomia privada. Nós sabemos que temos aí também, né, a questão da autonomia privada, autonomia negocial até, e também nas questões da autonomia do próprio robô que está ali, né? Ele tem algumas decisões autônomas dele, né? Então, trazendo esse objetivo, né, verificando também a questão dos riscos, critérios de responsabilidade, parâmetros regulatórios, né? Então, vamos utilizar aí uma abordagem mais qualitativa e exploratória de legislações nacionais, internacionais, para poder embasar a nossa pesquisa, tá? E o papel principal do biodireito, né? Como a colega trouxe ali. Ele precisa desempenhar esse papel essencial na criação de marcos regulatórios que equilibre aí as inovações e proteção, né? Protegendo ali a dignidade da pessoa humana, né? Trazendo ali todos os princípios que permeiam tanto a bioética quanto o biodireito, para poder tratar todas essas questões. Eu agradeço a oportunidade de fala e repasso a palavra para a minha orientadora. Obrigada. Obrigada. Só para fechar e cumprir o prazo, um exemplo, né, desses desafios seria uma seleção embrionária que constatasse via IA a inviabilidade de um embrião erroneamente.
e assim como vários outros desafios. E nesse aspecto, os desafios que se impõem seriam os seguintes: como conectar os princípios biojurídicos com essa questão e como dimensionar civilmente a responsabilização, ora do responsável por essa tecnologia, ora da clínica, ora do profissional da área da saúde. Então, temos diversos desafios que se colocam diante de nós. A Josi tem desenvolvido um trabalho brilhante nesse aspecto e ficamos à disposição aí para eventuais dúvidas. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, professora Rita e pesquisadora Josiane, pela exposição e por cumprir o tempo, foi muito importante. Vamos passar. O Nelson já está preparado? Então vamos aqui com o Nelson, presencialmente. Se der calor, eu posso abrir fora. Como vocês estão bem aqui? Sim. Pode levar, né? Sim, mas não parou o barulho ali. Sim. Posso falar? Ok, vou apresentar então o Nelson. Nelson Chiteco Júnior. Chiteco ou Chiteco? Chiteco Júnior. Da Universidade do Minho, onde ele faz pesquisa, já diz aqui que tipo de pesquisa que você faz, o nível. Ele escolheu o tema para apresentação, a cultura como prescrição e os direitos humanos à saúde mental. Bem-vindo, Nelson. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade em falar esse tema, trazer um pouco da arte aqui no nosso mundo do direito. Eu sou advogado há 20 anos e quando eu estava completando mais ou menos 18 anos de advogado, mesmo tendo feito arte cênica, sendo professor de teatro, eu tive um burnout. Então eu travei, eu parei, então eu tive que redimensionar e reanalisar a vida novamente. Mesmo tendo feito um mestrado em artes, um mestrado em direito, eu comecei a pensar para que lado eu iria, para como que eu iria caminhar com o meu doutoramento. Eu acabei escolhendo fazer um doutoramento em Ciências da Cultura na Universidade do Minho, em que eu tenho uma atuação, né? Esse é um pedacinho que é a cultura como prescrição e os direitos humanos da saúde mental. O tema master do meu doutoramento é o teatro como prescrição cultural, da transformação social à promoção da saúde mental. Esse artigo, ele vem como uma reflexão dos direitos humanos, a saúde mental como eixo da dignidade e da cidadania, defendendo a cultura por meio da arte como estratégia terapêutica e para a promoção do bem-estar social. É colocado alguns pontos, como a cultura como prescrição e os direitos humanos da saúde mental, a prescrição cultural, arte-terapia, terapia psicoexpressiva e teatro terapêutico. E a gente vem aqui, né, com o direito ao bem-estar, que a saúde mental, ela é um direito, está nas constituições, mas ela tem um compromisso global, que é o direito como a Agenda 2030 da ONU, com a ODS 3, que visa assegurar as vidas saudáveis e o bem-estar. Então, a saúde mental, ela vira como esse direito social e político, não só individual, não só eu sozinho vou lá e busco, porque imagina só, quando a gente está numa liderança, quando a gente tem aí uma autocapacidade, a nossa cobrança interna, toda a nossa capacidade, todos esses pontos, eles ficam muito pesados para essa gerência. E é nesse momento que a gente traz uma outra ciência, que é a ciência da cultura, para tentar buscar não com uma forma, com a ciência da cultura, como um estudo da cultura, como um estudo de algo que seja num sentido, numa abordagem que a gente conhece como, eu vou ao teatro só para eu passear. Não é só isso. Existe um caminho um pouco mais profundo com a ciência da cultura, porque a gente vai pensar de uma forma simbólica, de uma forma com signos, com as capacidades daquele patrimônio, daquela capacidade da interligação com tudo isso. E esse meio de interação, ele chega nesse caminho com a cultura, com a identidade, com a memória, com a sociedade, interligando tudo isso. E como que a gente pode, então, colocar a saúde com a cultura? Como se pode prescrever, então,
então uma cultura, porque parece que é algo assim, nossa, é algo que não chega, não atende, não é racional, parece que é muito subjetivo, mas não é isso. Porque a prescrição cultural, ela é uma recomendação hoje em dia de atividades artísticas culturais para a promoção do bem-estar social que surge da prescrição social, que já é um pouco mais amplo das atividades sociais não clínicas. Então a gente não está falando diretamente da clínica, e uma nova nomenclatura que surge, que é cultura sob prescrição, que é um projeto europeu que ele está integrando o quê? O combate à solidão e ao isolamento. Então a gente já chega a uma sintomatologia. E aí aqui é só um mapa mental para a gente perceber como que isso está um pouco de forma geral. Nasce ali em 1984 no Reino Unido com a prescrição social e vai criando todo um caminho. E em 2020 tem um marco muito importante em Portugal, com a prescrição cultural num projeto no Alentejo Central, que criou um caminho muito bonito que no ano de 2025 em Portugal é criado um consórcio com a Universidade do Porto e com vários entes, vários museus, várias realidades culturais ali. E em 2025 a Universidade do Porto, no qual eu sou formado em prescrição cultural, faz essa comunicação com a Unicamp, chegando até o Brasil. Então a gente já tem um caminho que não está só na Europa, não está só no Reino Unido. E aí a gente vai para a prescrição cultural. Então são profissionais da saúde que vão, por exemplo, um psicólogo ele vai recomendar, mas um médico hoje em dia ele pode prescrever, além de um medicamento ou sem o medicamento, uma atividade cultural que eu vou explicar para vocês, que assim, isso todo o mapeamento que eu venho fazendo de vários materiais já em uso, tanto no Reino Unido como na União Europeia. Então é vasto, eu coloquei só alguns aqui. E a gente começa a perceber que por que e para quem é a prescrição cultural? Quando a gente fala da solidão e do isolamento social, a gente vai para uma sintomatologia um pouco mais ligeira, mais moderada, como a depressão, como a ansiedade, para estimular essa participação comunitária. E como utilizar a arte da cura, trazendo logo a ciência? Porque, como eu comentei, quando a gente vai diretamente para as artes terapêuticas, a gente vai perceber que é algo da minha contemplação, da minha pura contemplação, da minha verdade interior. Eu tô falando tudo minha, né? Tudo minha. Mas como que eu consigo colocar a minha dentro do mundo? Desse mundo em transformação. Eu não posso pensar só numa aula, eu não posso pensar só em arte como professor. Eu tenho que pensar num grupo, eu tenho que pensar como facilitador, como terapeuta, como arte terapeuta, que eu sou. E aí surgem então algumas modalidades. Em primeiro momento, a arte terapia como processo criativo, para ajudar a tornar como expressão artística aquilo visível que não pode ser verbalizado. Terapia psicoexpressiva, que já sai um pouco mais da pintura e já vai mais para a expressão corporal, com teatro, com dança, para o autoconhecimento, e o teatro terapêutico de uma forma com ação interpretativa para explorar toda essa desenvoltura dos conflitos. Aí a gente chega na neurociência, nos neurotransmissores, com serotonina, dopamina, ocitocina, endorfina, tudo para atacar o antiestresse e o cortisol, cada um cabendo a uma atividade artística definida. Então, se a gente vai para serotonina, a gente vai para miniaturas, para mandala, vai para dopamina, vai para um recurso mais lúdico e por aí vai. E aí a gente vai para um protocolo. Existe um protocolo para isso. Não é algo assim, surgiu, tô aqui, é holístico. Não. Tem um protocolo de acesso àquela atividade artística, do estímulo à atividade artística correta para aquele neurotransmissor. E eu, enquanto expressante, o meu diálogo com a minha atividade artística, porque esse facilitador vai me ajudar a caminhar com isso para que possa surgir, talvez, quem sabe, uma catarse, que é caminhar com aquela atividade artística e eu poder verbalizar aquilo que eu acabei de passar. Havendo, então, essa integração do corpo, mente, emoção, para que chegue nessa criação. E aí são diversas, gente, porque assim, a gente pode falar da música para ajudar a aliviar o estresse, ler e escrever, que vai permitir, com uma escrita criativa, essa descoberta desse significado, fotografia, cinema, museu, com a contribuição da redução do estresse, da autorreflexão, as próprias artes visuais, para reduzir esse sentimento mesmo de solidão, as performativas corporais com o teatro, que vai ajudar essa interação social principalmente em questões de solidão profunda,
que realmente vai chegando a algumas questões de evidência, que são os impactos hoje que já tem comprovado em algum desses anos. Por exemplo, no Reino Unido, teve dentro da União do Sistema de Saúde com o Sistema da Cultura, com as duas secretarias, a redução de 28% na procura de clínicos gerais, melhora de bem-estar psicológico, redução de ansiedade e solidão, aumento de qualidade de vida percebida, fortalecimento e interação social. E aí a gente vai chegando em menos urgências, menos internamentos, internações, melhoria significativa da autoestima, da resiliência, da resolução de conflitos, de como viver a vida com o uso da criatividade. A Universidade de Lisboa, ela já vem com o estudo desses últimos anos, desses poucos anos em Portugal, mas que já vem muito claro a redução do estresse, o aumento de serotonina, então dá toda essa estrutura dos neurotransmissores para o equilíbrio emocional e o fortalecimento de vínculos sociais. E vem então essa nova visão, como eu comentei da Agenda 2030, a gente está falando da ODS 3, que é assegurar a vida saudável e promover o bem-estar. Então, não só na saúde, mas a gente amplia, reduzindo, né, na verdade, a saúde mental, não ampliando só a saúde. E vem uma pergunta, né, para a saúde mental: o futuro da saúde está nas clínicas ou nos centros culturais? Então, eu coloco isso realmente para a gente pensar que é muito mais abrangente, que é muito mais possível, que a gente pode andar um pouco mais para que a gente sofra menos. Porque é muito forte saber que eu já conhecia de tudo isso e eu passei em crise. Então é uma forma de se colocar dentro, olhar de fora e poder seguir. Eu sou autor de livros, então aqui é o contato que pode fazer comigo. Então eu trabalhei um livro muito interessante que foi em meio à pandemia de arte terapia e terapias expressivas, com 20 obras famosas de museus. Tem um outro livro que é o Museu Terapêutico, que fala das pinturas famosas como atividade para seguir com todo esse apelo, né, da prescrição cultural, e o Teatro Terapêutico e as Artes do Corpo. Eu agradeço. Muito obrigado, Nelson. Impressionante a sua pesquisa, super interessante para nós do direito, que fomos muito da legislação, né? E outro dia eu tinha lido uma reportagem que os médicos lá dos países nórdicos estão receitando viagens como também antidepressivo, né? As pessoas que estão com depressão fazem prescrevam uma viagem para Portugal, para qualquer país aí do mundo, para você ficar recuperar. E a cultura segue esse modelo. Quem gosta de cultura, tenho certeza que dar gargalhadas, ir no teatro, ver coisas novas, de fato melhora a vida, nossa vida, né? Parabéns pela sua pesquisa. Quando for defender sua tese, pode nos convidar que nós vamos lá no Minho. Eu moro no Porto, tão perto. Vamos passar então para a próxima palestra, que é a próxima comunicação. Cristiane Veloso Xavier. Você vai passar para o PAP? Sim. Pode ficar aqui do meu lado. Quer ajudar, Andréia? A Cristiane, ela vamos fazer uma breve apresentação, né? Ela veio da Universidade Estadual de Montes Claros, norte de Minas Gerais, Porto Alegre também, né, de Montes Claros. Vai falar sobre a escalada da violência de gênero nas redes sociais, normas institucionais e proteção eleitoral às mulheres. Também é um tema interessante, proteção eleitoral, né? Estou curioso para saber um pouco sobre essa temática. E antes de começar, Só que não é qual é a informação disso? Estado, não tem nenhuma motivo. Deve da universidade. Isso. Aqui, decorado sanduíche. Aqui. Esse é outro. Esse é da próxima, né? Não foi pro. Aí isso aí gente Não quiser mandar para o pote, manda aí para o texto tutorial, a usa tudo no junto para a pergunta se preparado para o pote. É o diretoria, né? Não, É editorial. editorial e meio da nossa lista. Agora ele está uma propaganda. A nossa lista de vereadores, eles tiveram no direito, uma licitação em 2020, depois de quase 6 anos de edição. Ela está registrada em Portugal, tem licitação na Espanha, na NET, na América Latina. Nós estamos agora trabalhando para chegar na licitação desse lote, sempre gravada off-face. Investimos muito nisso, porque a revista precisa de pessoas que trabalham 100%.
E a parte informática, que é a parte mais cara do nossa. Nós estamos trabalhando com isso. Nos próximos 2 anos, queremos já pedir a inteligência artificial que vai fazer com que a inteligência seja qualificada, seja muito cara no mundo inteiro. Em Portugal, só tem uma revista de ser postada na escola, que é somente no Porto, é o nosso colega. Se vocês puderem publicar a minha revista, a própria revista brasileira, ou na página do YouTube, tem lá a revista brasileira, vários autores brasileiros, europeus em geral, publicando essa revista. Por isso que o nome da revista, Milton Schlegel, ela foi uma revista, que a nossa centralidade era a parte dos elementos, né? Ele também pode falar com ela. Sobre a questão de publicação desse evento, né, nós vamos publicar os artigos de vocês, então vocês também têm 30 dias para fazer as revisões todas. Normalmente há uma oportunidade de revelar um pouco, ter um debate, alguma coisa, as pessoas podem perguntar. Você tem mais de 30 dias ainda, ela enviou um e-mail para o secretário, que é o evento, só o vendedor.com. Isso também é importante para ficar à vontade. Cristiano. Então, Cristiano vem da Universidade Estadual de Montes Claros, faz lá o seu doutorado na área de Direito e Desenvolvimento social. Desenvolvimento Social. Bem-vinda e tenha a palavra. Muito obrigada. Então, gente, boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Essa é uma parte do meu tema de pesquisa, um doutorado lá em Montes Claros. Eu estudo a violência política de gênero com as parlamentares mineiras, e é um tema que atualmente no Brasil tem tido bastante visibilidade, mas que ainda, eu acredito que ainda está muito iminente e a gente precisa falar mais sobre ele. Então, como o professor já me apresentou, eu venho lá da Universidade Estadual de Montes Claros, estou aqui em período de sanduíche na Universidade Nova de Lisboa, com o professor Manuel Lisboa, que é criador do programa de doutoramento em gênero lá na universidade, e também estudo violência política com a professora Ana Sofia Ferreira, que é do Instituto de Sociologia, na Universidade do Porto. Esse tema, né, da violência política, principalmente a violência política de gênero, ele surge a partir, tem mais esse tratamento, né? Não que ele surge, porque já é um tema que é uma questão que acontece com todas as mulheres, praticamente, que ingressam na vida pública e política, mas que com a intensificação e o aumento expressivo das mulheres que estão na política, a violência também aumentou. E é uma coisa que a gente foi percebendo a partir de entrevistas, a gente já eu estou também, além da minha pesquisa de doutorado, em grupos de pesquisa sobre o tema, e essa intensificação ela se dá também a partir de dinâmicas que acontecem nas redes sociais, com um expressivo, uma ligação expressiva das pessoas na questão da misoginia na internet. Então, é como se eles tivessem encontrado um espaço para os autores dessa violência, né? Encontrado um espaço para serem misóginos, encontrado seus pares ali. E isso vem também com ataques a parlamentares, no caso da minha pesquisa aqui, parlamentares mulheres. E aí eu trago aqui também, né, que essa violência ela representa um custo simbólico intrínseco à presença das mulheres na política, e esse custo ele se intensifica proporcionalmente ao aumento da sua participação nesses espaços. E a gente, a partir do estudo dessa violência política de gênero, foram feitas também algumas analogias com a violência de gênero, a violência doméstica, porque já algo que já é estudado no Brasil há mais tempo, para poder classificar esses tipos de violência. Então, a gente tem ali, né, as violências simbólicas, psicológicas, morais, digitais, mas também pensar que a política é um ambiente de conflito, naturalmente de conflitos, entender o que ali seria violência política de gênero, o que é natural do conflito ali na política mesmo. Então,
acho um dos objetivos dessa minha pesquisa é compreender um pouco isso, e a gente vai recebendo relatos diversos. Quando eu fui apresentar essa pesquisa em outros eventos, me encontrei com mulheres que já foram vereadoras, e elas mesmas já apresentaram que concorreram a somente um mandato, porque, como única parlamentar, às vezes, ou única vereadora ali em alguma cidade, o espaço foi tão agressivo com essas mulheres que elas não quiseram, não valia o custo disso continuar na carreira política, mesmo tendo certeza, né, de seus ideais, da defesa daquilo ali naquele espaço. Então, nós temos também, né, esses estereótipos enraizados ali, né, estereótipos de gênero que vão sendo trazidos para esses debates na política, e aí a gente, talvez o pior e o mais marcante exemplo de violência política de gênero, e que também levou a essa discussão no Brasil, foi a execução da vereadora Marielle Franco, mas antes disso a gente teve o que aconteceu, o impeachment da presidenta Dilma, que também foi marcado por diversos casos de violência política de gênero, não só por seus pares, utilizando de atributos, assim, estereótipos de gênero para ofender tudo assim fora do que é ali do jogo político mesmo, coisas que são fora do jogo político, para poder ofender a presidenta Dilma no momento. Então, agora, assim, a gente ainda tem isso muito mais. E eu trouxe aqui, né, um conceito que eu elaborei a partir dessas pesquisas sobre a violência política de gênero, que é uma forma de agressão direcionada às mulheres no ambiente da esfera pública, ao combinar violência de gênero, conceito que engloba violência física, patrimonial, psicológica, entre outras, e a violência política, que emerge em um espaço de confronto e conflito pelas disputas de poder. Então, tem esse cruzamento próprio que resulta no afastamento das mulheres da política, e essas dinâmicas são uma realidade do sistema político e assumem diversas formas. Por um lado, há uma exclusão das mulheres da política, e, por outro, há a coerção das mulheres para ser parte e conivente com os grupos que as intimidam. Nós temos no Brasil uma legislação, estou fazendo o período sanduíche em Portugal, que ainda não tem uma legislação específica para violência política de gênero, e foi a partir dessa legislação que muitas pessoas passaram a pesquisar também sobre a violência política de gênero, só que essa legislação ela não menciona mecanismos de proteção ou reparação para as mulheres que sofrem a violência política, e ela também não promove reformas ou a criação de instituições voltadas para o combate, tornando-se mais descritiva do que verdadeiramente combativa. Mas, apesar disso, muitos órgãos, principalmente no sistema jurídico brasileiro, têm se mobilizado para poder fazer uma interpretação melhor da legislação ou de outras legislações que possam ajudar nesse combate à violência política de gênero, principalmente no momento das eleições, que é o momento onde mais se intensifica esses tipos de violência, e acho que até mesmo é como se fosse uma coxa de retalhos ali para poder fazer esse combate à violência, porque a nossa legislação no Brasil, se for comparar, por exemplo, com a legislação boliviana, que foi a primeira legislação sobre a violência política de gênero, ela é muito... até em tamanho, a comparação começa pelo tamanho da legislação e sobre os institutos que são abordados ali. Então, o Brasil, atualmente, né, todas essas instituições jurídicas, elas estão se unindo para poder trabalhar sobre isso, principalmente agora, esse ano eleitoral, fazer um combate mais expressivo da violência política de gênero. E aí eu uso duas autoras, a Mona Lena Crook e a Mariana Valente, para trabalhar um pouco sobre o que seria essa violência política de gênero nas redes, o que isso causa como fenômeno social mesmo. E elas, né, relatam que as plataformas digitais elas têm sido palco de campanhas de difamações que frequentemente transcendem o espaço virtual, materializando-se em ameaças de violência física, primeiramente pelo movimento Me Too,
que eu não sei se caso você se lembra, mas trouxe à tona vários casos de assédio sexual virtual e vazamentos de imagens íntimas que as mulheres foram relatando no antigo Twitter. E nesse movimento Me Too também, mulheres parlamentares começaram a se expressar, trazendo casos também de violência nos espaços políticos, o que trouxe uma atenção também aos casos. Então, a partir de 2018, a Mariana Valente, que é uma professora de direito, ela faz essa análise no Brasil sobre as violências na rede. Ela fala, né, que aumentou também a violência contra as mulheres em 2018, contra as mulheres politicamente ativas, por meio do fortalecimento da extrema-direita, conflitos sobre raça e gênero e a legitimação pública que agravaram o problema, a relação com a violência política de gênero e a legislação que foi subsequente. Vou me adiantar aqui pelo tempo, mas assim essa violência nas redes, ela é mobilizada principalmente por discurso de ódio e desinformação sobre os principais alvos são candidatas a cargos eletivos ou mulheres que já estão nesses cargos eletivos. E tem um impacto democrático muito grande, porque as mulheres começam a desistir de suas candidaturas, ou de projetos, ou campanhas que estejam fazendo, porque é um custo muito alto. As pessoas ameaçam a família. Nós temos em Minas, por exemplo, a deputada Áurea Carolina, que desistiu, e também a Manuela Dávila, são dois casos assim, mais conhecidos, que desistiram do cargo político porque estavam tendo a família ameaçada. E aí são casos assim, de violência política de gênero, custo extremo, né, de se fazer política enquanto mulheres. Como eu já falei, né, o marco legislativo, que foi a legislação do Brasil. E eu vou adiantar. Finalizo aqui minha apresentação. Agradeço a todos pela escuta. Deixo aqui, né? Caso queiram saber mais sobre o tema, queiram explorar mais o meu contato, eu estou realmente aprofundando no tema, mergulhando nesse tema e participando de diversos grupos, tanto aqui em Portugal, nesse período que eu estou ficando, tanto no Brasil, e espero, né, que tenham conseguido entender um pouco do que é esse tipo de violência que precisa ser divulgado para que as pessoas conheçam e entendam, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Cristiano. Importante tema interessante. Vai sobrar tempo depois para um debate, não se preocupe, nós vamos ter tempo. Tem mais fala? Pode para Cora? Agora é Deus, né? Mas pode, fala. Só avisando, hoje às 6 da tarde aqui no presencial, para quem está em casa não vai ter oportunidade, né? Presencial, nós vamos dar um café Pedró, que é o café mais clássico aqui da sábado, 1800, lá desde os anos 1804, ali na cidade, está em vai centralizar o FLI, e foi pedido por aqui para nós ficar no final material. Bom, só que cada um para você, percebe? A última vez que tinha orçamento, ele deu para outra coisa. Essa vez o orçamento da baixa, não tem aquele dinheiro, nós pagamos o nosso, né? Por isso está com eles lá, todos juntos, vamos sair daqui a 6 de tarde, para a gente falar, tomar um café, para a gente pôr a organização, e às 8h30 da noite teremos o nosso Fantasma Network. Não sei se todo grupo do WhatsApp aí que não vai falar disso, que nós estamos fazendo a listinha. Não sei se você está atualizado a lista, quantas pessoas estão na lista? Eu acho que tinha mais. Tem muito mais gente. Né? Eu acho que tinha 20. Eu era adulto, eu não abro mensagem. E agora, às 3 da tarde, eu tenho que falar uma mensagem para o professor Chiloro, só para fechar o número de pessoas. Alguém não colocou o nome ainda no jantar? Pode levar acompanhante também, não tem problema. Jantar, cada um, né? Responsável pelo seu jantar. Então, pode levar acompanhante. Vocês colocaram o nome, se vocês quiserem ir, vocês digam. Então, eu vou ter que ficar às 3 da tarde. Já é? Tem que avisar o professor Felipe para saber quantas pessoas vai. Mas, Cora, passa aqui para esse lado, que eu vou te apresentar. Vou botar aqui o Cora Simon Pedro Silva Ragino.
da Universidade Federal Fluminense. Ela é professora lá no programa de doutorado, também em sociologia, já vai explicar melhor do que eu. E sua pesquisa é sobre o Parque Estadual do Ibitipoca, no Brasil, direito ao meio ambiente, sadias, ostentações. Bem-vinda, Cora. Obrigada. Bom, vou sentar aqui. Por lá melhor. Eu vou passando, né? Ok. Bom, professor, né, o Dr. Fábio já me apresentou, meu nome é Cora, eu sou advogada, né, advogada militante, sou professora de Direito na Universidade Federal Fluminense e sou professora, né, permanente do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Fiz meu doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mas fiz meu mestrado em Sociologia e Direito na UF e a graduação lá também. Esse projeto, na verdade, ele começou em 2022, ele tem alguns anos, quando eu ainda era professora concursada da UFJF. Eu fiz 2 concursos, na verdade. Né? Então, os colegas aí de Minas, inclusive conheci Montes Claros, fui no Coninter, gostei bastante da cidade. Né? Então, vou falar um pouquinho. Esse projeto ele é financiado pela FAPEMIG, ainda falta a parte de extensão que a gente vai complementar esse ano com a parte de educação ambiental nas escolas ali do entorno. E eu faço parte de um laboratório associado ao CNPq, né? Sou coordenadora junto com a professora Luísa. É um laboratório coordenado só por mulheres, é uma raridade dentro da universidade. Nossas pesquisadoras, majoritariamente mulheres também, que é o LAJAC, Laboratório de Justiça, Ambiente, Cidades e Animais. Essa pesquisa, algumas pessoas já assistiram parte dela em... Por que não tem? Gostou? Não. Oi? Agora foi. Essa pesquisa foi apresentada parcialmente em... Onde é que a gente estava mesmo? Agora já me... Em Milão. Em Milão, que foi Milão, Parma, enfim. Em Milão. Né? E vou falar um pouquinho do parque, então, mas lá eu foquei nos direitos sociais, em geral, aqui vou focar mais na questão socioambiental, que é o tema que eu trabalho, já que eu sou da linha de conflitos socioambientais do PPGSD, de Sociologia de Direito. Então, o Parque Estadual do Ibitipoca, ele é uma unidade de conservação no Brasil. A gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que tem 2 modalidades de unidades, de áreas protegidas. Uma de proteção integral, que é o caso do parque, e outras de uso sustentável, onde é permitido, por exemplo, moradia de pessoas no seu interior. No caso do parque, não é permitido, né? Somente visitação. A presente pesquisa ela possui como tema os conflitos socioambientais que envolvem o parque e o processo de transferência da gestão do parque para a iniciativa privada, que é a concessão, né, de parques. É uma política que vem sendo implementada em Minas Gerais em diversas unidades de conservação. Essa foi a primeira feita pelo Zema, junto com o Itacolomi em Ouro Preto. E aí o problema, então, da pesquisa seria analisar os desdobramentos socioambientais e as implicações ambientais dessa concessão à iniciativa privada. Os conflitos entre turismo de base comunitária versus turismo de massa e os impactos na preservação ambiental. Esqueci de mostrar. Esse aqui é o lobo-guará, que é a espécie símbolo do parque, que é uma espécie ameaçada de extinção. Lembrando que essa é uma área de cerrado, que também é uma área que tem sofrido muito no Brasil com a expansão do agronegócio. Então, essa é uma das poucas áreas realmente preservadas ali na região. E essa aqui é a vista da janela do céu, que não dá para ver muita coisa, que nesse dia eu fiz a trilha, andei 16 quilômetros, chegou lá, estava nublado. Mas, enfim, na próxima já vai dar para ver. Nesse outro dia eu tive mais sorte e dava para ver toda essa região. Essa unidade de conservação ela é conhecida pelas grutas e pelas cachoeiras, principalmente, né? A questão da beleza cênica. Então, o objetivo era estudar esse processo e os possíveis impactos no meio ambiente e no turismo local. A metodologia do estudo, por meio de uma análise qualitativa, a gente fez esse estudo de caso nesse parque, porque ele ia ser o primeiro, né, a ser concedido. Vão ser concedidos mais 19 na gestão do governador Zema. Como realizada observação participante, entrevistas aos moradores e turistas e também uma análise dos documentos da concessão. Então, a pesquisa ela tem um caráter interdisciplinar, de sociologia e direito, de caráter sociojurídico. A justificativa e a relevância seria analisar se essa exploração do ecoturismo no parque intensificada, aumentada pela iniciativa privada, pode vir a comprometer a economia local, o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores da região e das futuras gerações. Esse parque ele não só tem uma relevância local, mas também nacional e até internacional, porque há espécies em extinção que só existem ali.
e num ecossistema do Cerrado, que é um dos mais devastados, assim como a Amazônia, atualmente no Brasil. Né? Aqui um pouquinho o mapa para quem não conhece, né? O Brasil ele fica numa zona entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então ele está numa zona bastante estratégica de visitação. E aqui é o mapa do próprio parque, né? Que são 3 trilhas principais. A Janela do Céu, que são 16 quilômetros. Na verdade, são 18. Eles colocam 16, mas são 18 que tem da entrada do parque até chegar ao início da trilha. A trilha do Pico do Peão e a trilha da Cachoeira dos Macacos. Para fazer essa pesquisa, eu tive que fazer essas trilhas inúmeras vezes. Tive que melhorar bastante meu condicionamento físico. Inclusive, os alunos que iam fazer comigo me abandonaram, tive que fazer várias delas sozinhas, porque eles ficaram cansados, doloridos, e eu tive que ir à base de Dorflex. Esse parque foi criado em 73, né? Ele tem diversos atrativos turísticos. E só em 2019, eu peguei o dado de 2019, porque foi o período antes da pandemia, né? Então, 2020 a 2022 ficou um pouco abaixo. Ele arrecadou 2 milhões de reais quando estava na mão do governo. Então, ele é um parque que é o mais rentável de Minas Gerais e foi o primeiro a ser concedido. Que é um problema, porque ele foi concedido por 30 anos por um valor muito pequeno. Foram 2 parques por 5 milhões. Ou seja, né, um lucro gigantesco que eles vão ter em pouquíssimo tempo. Crescimento do turismo e sua exploração podem comprometer não só o ecossistema local, como a reprodução sociocultural da comunidade do entorno e a necessidade de proteger essa área, não só para presente, mas para as futuras gerações, que é o que diz o artigo 225 da nossa Constituição, a necessidade de a gente ter um meio ambiente sadio e equilibrado para as presentes, mas principalmente para futuras gerações. Então, o parque ele integra uma lista de outras, né, diversas unidades de conservação previstas ainda em Minas Gerais para serem concedidas. O Ministério Público apontou uma irregularidade no processo de concessão, teve uma ação civil pública, porque não teve participação popular. Teve que voltar o processo, isso atrasou 1 ano o processo de concessão, foi feita uma audiência pública, a população se manifestou majoritariamente contra, mas ainda assim o parque foi concedido. Né? A Parque Tour, que é a empresa que venceu, é a mesma do Parque Nacional Itatiaia, Chapada dos Veadeiros, enfim. Ela está em diversas unidades de conservação, e eu estou pesquisando agora também Itatiaia com uma aluna do mestrado para a gente poder comparar, porque Itatiaia já tem mais tempo de concessão. E aí o uso que eles venceram foi por 30 anos, então eles ganharam 2 parques por 30 anos por um valor irrisório, né? Já que só em 1 ano, só Ibitipoca rendeu 2 milhões. Isso tem alterado o ambiente local, né, e o entorno do parque, a zona de amortecimento. Isso, na verdade, que é um estudo de caso, na verdade, mostra uma tensão no processo de reprodução de modelos de desenvolvimento de ecoturismo versus turismo, né, ecoturismo de base comunitária versus turismo de massa. Né? Inclusive, os guias locais foram contrários, né, a essa concessão. Enfim, e já começa a haver uma série de problemas, né? Essa foto aqui é de uma queimada que teve no parque há um tempo atrás, ainda não era o período da concessão, mas mostra um risco elevado, porque é uma área de cerrado, então em algumas épocas do ano é extremamente seca. Né? Então basta uma fagulha de cigarro ou alguma coisa para haver um grande incêndio. Né? Então isso mostra como essa área ela é um ecossistema muito sensível. Né? Então, alguns dos resultados a gente já tem. Toda vez que a Parque Tour entra, eu observei isso em várias unidades de conservação, o preço do ingresso aumenta muito. Em poucos anos, ele quase dobra de valor. Então, para ingressar nessa área, fica muito mais caro e ela restringe o acesso da população local. Já que aos finais de semana, a população local não tem acesso gratuito, só durante a semana. Mas quem durante a semana pode, por exemplo, levar os filhos? Os filhos estão na escola. Durante a semana as pessoas estão trabalhando e ao final de semana eles têm direito à meia entrada, mas a meia entrada, como o valor subiu, fica o valor do antigo ingresso. Então fica um valor muito acima do que as pessoas locais poderiam pagar. Há ainda uma pressão pelo aumento de turistas, há um conselho, o conselho é consultivo e a Parque Tour já vem pressionando o conselho para aumentar a quantidade de turistas, dizendo que é necessário, se não me engano, são 1.000 ingressos por dia, eles querem aumentar mais. Há uma falha no controle de ingressos, que eu verifiquei, porque a gente comprava os ingressos, inclusive meu e dos estudantes, eu fiz questão de comprar, para poder ver como funcionava o sistema da Vaeiro. Quando a gente chegava lá, e quando já havia acabado o ingresso, eles liberavam mais ingressos.
Ou seja, na verdade, ingressavam mais pessoas do que era permitido pelo conselho. Pouquíssimos monitores nas trilhas, essa trilha de 16 quilômetros, todas as vezes que eu fiz só havia um único monitor, ou seja, em 16 quilômetros. Inclusive, teve o caso de um guia local que sofreu um infarto e morreu na trilha, e foi bastante problemático, inclusive, né, para poder retirá-lo dali, porque é uma zona de difícil acesso, e somente com um monitor, né, fica bastante complicado, então você não tem uma fiscalização se entra uma pessoa para caçar, se entra na trilha errada, né, se colocar fogo, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Faltas de infraestrutura também na questão do próprio parque, problemas de saneamento no entorno, né, na própria Vila de Ibitipoca, acúmulo de lixo pelo excesso de turista, então a rede pública de saneamento de recolha de lixo não dá conta, além do avanço da especulação imobiliária no Arraial do Ibitipoca, né, com um grande empresário comprando as terras ao redor do parque para transformar em resort, né, e aí os agricultores locais sendo expulsos do espaço onde eles sempre viveram. O perfil dos visitantes do turismo também mudou. Antes eram mochileiros estudantes ou moradores do entorno, né? Muita gente de Juiz de Fora, ali das cidades do entorno. E hoje em dia, majoritariamente, tem ido pessoas de Rio, São Paulo, etc., com maior poder aquisitivo, mas também maiores exigências em termos de hospedagem. E aí, para mostrar, né, esse aqui é o finalzinho, que é a própria população local quando fez o protesto, que era o Parque de Todos, não a concessão, né, que na verdade essa é uma política neoliberal de concessão, né, um avanço do capital sobre as áreas mais ambientalmente preservadas do nosso país, né, que gera uma desterritorialização, especulação imobiliária, expulsão de pequenos agricultores no entorno, substituídos por projetos de grande, né, de massa, de ecoturismo, e que não inclui a população local, né, que passa a não ter acesso ao local que ela sempre preservou, né, e cuidou. Então, foram, por exemplo, os pais e avós daqueles agricultores que preservaram, que visitaram esse local. E agora essas pessoas são expulsas e as que ficam não têm acesso, porque o ingresso gratuito é somente durante a semana. Aí a citação do Diegues, né, que é um professor da USP de São Paulo, que tem um livro chamado Meu Lugar Virou Parque, que é um livro clássico no Brasil, né, que mostra que é isso, né, a partir do momento que se tornou um parque, ainda mais sendo concedido à iniciativa privada, esse local ele não passa a ser acessível pela população. É um caso até mesmo de racismo ambiental, a população que sempre preservou e fez com que esse local intocado permanecesse como está, hoje em dia não tem mais acesso, né, a essa localidade. Enfim, então é isso. Agradeço quem puder seguir lá o nosso laboratório. Muito obrigado, Cora, pela sua pesquisa e também a pesquisa de campo, né? Perceberam que ela teve que fazer, de fato, os exercícios físicos para conhecer o lugar. E interessantíssimo aqui essa sua pesquisa. Muito obrigado. Vamos voltar para cá, para o Zoom. Eu só vou fazer a minha última revisão aqui para saber se o Dr. Frederico está presente aí no online, porque ele estava presente em Milão, depois tinha passado para o online, mas não sei se chegou no online. Caso não tenha chegado, eu vou pedir para os meus auxiliares aí de literatura anotarem que o Frederico não esteve presente para a emissão do certificado não ir, né? Porque é assim que está fazendo. Notem aí, por favor, o Frederico não está. Só se ele apresentar amanhã online, mas hoje não está. Nós temos ainda alguns minutinhos para fazer um pequeno debate, perguntas aqui na sala, dos temas que os colegas falaram. A Tatiana falou aí do conflito entre o direito à identidade genética. Tem mais uma, tem mais uma? Cora, Cristiane. Nilce, por favor, Nilce. Você mesmo. Mas vamos deixar para amanhã, não, é hoje. Não, apresenta no teu computador. Aí o PowerPoint deixamos para uma próxima. Caso não esteja funcionando. Pode ser aqui do meu lado. Sim, sim, sim. Vou já passo a apresentar aqui a Luiz. Não vai assim, porque assim ela apresenta para a sala. O online consegue vê-la. Isso. E não tem
Então, vou apresentar aqui a doutora Nilce Castro, que ela faz doutorado na Universidade de Coimbra, é mestre pela Universidade Portucalense, de Porto, que eu sempre disse, já há alguns anos temos um status. A Nilce, ela escolheu um tema que deve ter a ver com a sua pesquisa de doutoramento sobre 2000, o direito fundamental ao meio ambiente marinho, desafios da concretização internacional e a tutela das gerações futuras. Nilce tem 10 minutos. Peço que tenha pouco. Porque isso deixar. Eu fico aqui atento, são 3h30, 3h40, eu chamo. Pronto. 3h38, já chamo. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer sempre o convite, contato com o professor Fábio, é um querido, e porque eu nutro uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo empenho, pela essa conexão transfronteiriça que ele faz, trazer esses eventos e pelo Instituto Iberojúri, que, por sinal, estendo também a toda a equipe, e para mim é um gosto estar aqui. Primeiramente, porque é um tema que me atraiu há muitos anos, desde quando eu participei em 2000, quando estava iniciando meu doutoramento, iniciando a pesquisa, a escolha de tema, eu participei do projeto Bem Mar, com a doutora Dulce Lopes, e como já sou apaixonada pelo direito do mar, assim, calhou e aqui estou. Embora esse tema não esteja diretamente vinculado ao meu objeto de investigação, porque no objeto de investigação eu estou investigar uma narrativa sobre direito da poluição marinha, mas por metais, né? Normalmente do fundo do oceano. Então, aqui eu trouxe uma temática que é um viés da minha temática, e tentando aproximar ao máximo da temática do evento. Então, como o doutor Fábio já apresentou, eu falo que a temática do direito fundamental, meio ambiente marinho, e quais são os desafios da concretização internacional e a tutela das gerações futuras. Para iniciar, eu começo com uma... Eu trago como uma pergunta inicial, e que já vamos começar a repensar aqui. Afinal, o meio ambiente marítimo é um direito fundamental? Deixo aqui a interrogação, tá? E eu trago com isso para chegar nessa aproximação dessa resposta, né? Se tem resposta ou não. Mas como que temos acompanhado uma emergente degradação dos ecossistemas marinhos, intensificada por inúmeras formas, seja por poluição, e nessa parte que envolve poluição, que é uma da minha temática, eu abro por vários parênteses: poluição por plástico, poluição por metais, poluição pela atividade da navegação e transporte. Ou seja, quando se trata do ambiente marítimo, quando se fala de poluição, nós temos inúmeros vieses. Então, seja por poluição, seja por exploração insustentável de recursos naturais, e quando também nós falamos da exploração insustentável, nós também falamos da mineração. Também é uma da minha temática, da minha investigação. Então, isso evidencia a centralidade do meio ambiente marinho enquanto posição em ascensão, porém sensível, né? E complexa acerca do direito fundamental e condição indispensável para a dignidade humana e para a proteção das gerações futuras. Então, aí que eu tentei fazer um elo de conexão para trazer para a temática do evento. Então, esta intrínseca relação dos direitos humanos, tendo como raiz os direitos fundamentais, porque nós temos dois órgãos: os direitos fundamentais na órbita internacional e os direitos fundamentais na órbita do direito interno. Então, essa relação intrínseca, e eu trago aqui uma grande inspiração, né, que é o notário jurista Dr. Jorge Miranda, que ele discorre muito bem essa intrínseca relação envolvendo o meio ambiente. Então, está presente quando se analisa no plano internacional. Porque o meio ambiente, incluindo o meio ambiente marítimo, tem sido progressivamente reconhecido como um bem jurídico, por meio de deveres estatais e de proteção e obrigações normativas, ainda que seja uma consagração uniforme, não uniforme como um direito fundamental subjetivo. Mas não vamos adentrar aqui nesse debate precisamente acerca da dissociação entre reconhecimento normativo
e efetividade que possa revelar um déficit estrutural de concretização. Não vou entrar aqui nessa celeuma, nós sabemos que são bem dispares, mas verificar se ou como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o acordo relativo à aplicação da parte 11 da mesma convenção reconhece esse direito essencial como estrutura normativa de proteção. Até porque a degradação do oceano ele deixou de ser uma preocupação ambiental, só uma preocupação ambiental, mas ele passou a colocar em causa direitos essenciais, direitos fundamentais, direitos humanos. Então, e a própria dignidade humana e a própria responsabilidade estatal jurídica para com as gerações futuras. Então, assim, ele deixa de ser meramente uma proteção ambiental, mas ele inclui direitos essenciais. Em prol de quem? Em prol das gerações futuras. Então, aqui também eu vou trazer a figura do antropoceno, que também é um dos viés da minha investigação, mas só para inserir nesse contexto que esta comunicação aqui ela se propõe. Então, é fazer esse contexto da Convenção, que ela é de 1982, e nós estamos em 2026. Então, assim, o que ela avançou? O que ela está trazendo? Antes, ela estava se preocupada com a proteção ambiental do ambiente marítimo, ok? Mas agora, ela traz o quê? Quais outros viés? Então, ela já começou a inserir essa evolução, direitos essenciais, principalmente, fundamentais, de dignidade humana, enfim. Então, qual é a nossa base jurídica que eu trago aqui? A minha base jurídica, obviamente, como já mencionei, é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS, na sigla em inglês, que é de 1982. Como temos aqui muitos estudiosos da área do ambiental, e espero encontrarmos aqui para debater mais sobre a dialética do meio ambiente marítimo, que poucos, nem tanto se debruça tanto para essa órbita, mas acredito que muitos já conhecem. O objetivo da Convenção, por ser um tratado internacional que estabelece o regime jurídico para o oceano, definindo direitos e responsabilidades dos países sobre as áreas territoriais, zonas contíguas, zonas econômicas exclusivas e a plataforma continental e do alto mar. Trazemos aqui a parte 11 da mesma convenção, que um dos princípios internacionais que me faz debruçar e para defender as minhas inquietudes é me ancorar num princípio consagrado no artigo 136, que o direito do mar, aliás, o mar, o oceano e todas essas áreas, seja as áreas territoriais, as zonas contíguas, as zonas econômicas exclusivas, a plataforma continental, é um patrimônio comum da humanidade. Então, se trazendo esse princípio norteador, princípio internacional, que reconhece o próprio Tratado Internacional como um patrimônio comum da humanidade, nós devemos, sim, tratar essa órbita para as pessoas, a importância do oceano para as pessoas. E no artigo 140 vem o benefício da humanidade. Então, quando se trata desse benefício da humanidade, nós também já visualizamos aqui essa proteção em prol das gerações presentes e futuras. E o artigo 145, a proteção do meio ambiente marítimo. E o 146, a proteção da vida humana. Ou seja, se nós observarmos bem, nós estamos aqui a presença mesmo muito forte da proteção do meio ambiente para as pessoas, ou seja, para a proteção humana. Então, vimos também nesse contexto que refere à atividade das áreas, medidas necessárias que devem tomar capaz de segurar a proteção humana. Então, vou avançar aqui. Mas como não bastasse, só esses artigos que já são trazidos desde a sua implementação, desde 1982, houve agora recente, em 2022, o reconhecimento da ONU, em que a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução importante reconhecendo que o direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito humano fundamental, o que engloba os ecossistemas marinhos.
Passando adiante, o impacto da dignidade humana está relacionado à degradação do ambiente. E a Declaração de Genebra, né, sobre os direitos humanos no mar, que é um documento que reforça que todos os direitos humanos devem ser respeitados no mar e que não existe razões específicas para negar direitos humanos no ambiente marítimo. E, especialmente, em 2025, nós vivenciamos uma ascensão dessa proteção e reconhecimento dos direitos do mar em prol da dignidade humana, em prol das pessoas, em prol. E o efeito prático? Trazemos para a COP30, inclusive, antes do fui aqui, eu tive a honra de participar como delegado de Portugal e representante também da Universidade de Coimbra na COP30. E eu participei em vários debates ali do oceano. Foi a primeira COP que trouxe o oceano como um pavilhão para ser discutido essas questões muito importantes, tanto para a proteção da vida marinha, quanto a proteção em prol da vida humana. Então, assim, a meu ver, 2025 foi um grande avanço e reconhecimento para que nós, estudiosos do oceano e da proteção oceânica, estivemos cada vez mais com esse viés aqui em prol da vida humana. Temos como desafio? Sim, porque, concluindo, tá? Temos desafios? Temos. Sim, porque apesar desse reconhecimento, opera predominantemente no plano normativo e programático, sem uma concretização jurídica uniforme e vinculante, especialmente o direito do mar. Entretanto, respondendo à pergunta inicial, entendo eu, quanto Nilce Castro, investigadora, né, da proteção oceânica, que houve um reconhecimento recente desse direito ambiental limpo, saudável. Quando ele reconhece esse direito ao meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito universal, que inclui o meio ambiente marítimo, ele está a pensar na importância do oceano para as pessoas. Até porque, como nós sabemos, o oceano ele cobre 70% dessa vida terrestre. Então, é o mundo que nós estamos inserindo. Então, se nós tomamos água, se nós respiramos, se nós nos alimentamos, a segurança alimentar, enfim, entre outros benesses, é porque nós dependemos, sim, desse ambiente saudável, limpo e protegido. Então, com todo esse embora esse reconhecimento ainda se traduz, sobretudo, em norma de soft law. Por quê? E em deveres estatais de proteção, sem uma concretização uniforme e vinculativa no direito do mar. Embora a própria Convenção trazer a responsabilização dos Estados, mas nós temos essa falta de concretização em prol da Convenção. Mas trazendo aqui como exemplo Portugal. Portugal, a meu ver, foi um dos primeiros países que lançou à frente uma publicação, elaboração e publicação da moratória que proíbe até 2050 a exploração da mineração do fundo do mar. Então, veja assim, se todos os países começarem a lançar as suas moratórias ou normas vinculativas internas, aí nós podemos dizer que os estados também estão em consoante harmonização com o que a nova Convenção desde 1982 tenta constatar, tenta proteger o oceano. Então, é essa mensagem que eu deixo, né, que essa evolução, essa ascensão do direito de proteção oceânica, ela começa a ganhar um novo norte, uma nova roupagem aí, nos colocando no cerne desta consagração normativa aí de ordem internacional. Muito obrigada a todos e desculpa aí pela... Obrigado, Nilce. Passou 4 minutos. Oh! Tolerei porque não temos mais apresentações a seguir, né? Senão já tinha cortado, mas foi bem. Desculpa, tá? Não, por nada. Lembro que eu fui defender meu doutorado, o meu orientador falou, olha, Fábio, você tem 30 minutos para expor. Passa em 28. Se você fizer em 31, está reprovado.
Vamos dizer assim. 22 anos. Na Espanha é assim, né? É duro. Mas queria agradecer, eu acho que o doutor Frederico não está presente, né, no online, que aqui não estamos presentes. Queria agradecer a todos os que estiveram nesse painel, apresentando suas comunicações, os colegas ali do online. A sala aqui está muito cheia hoje. Vocês que quiserem acompanhar aqui o presencial, vão para o Instagram do Iberojur, que vocês vão ver o que está acontecendo aqui em Pádua, especialmente o nosso coffee break daqui a pouco. Podem ver lá. Vou fazer uma pausa, então nós vamos ganhar aí 15 minutos de café, para a gente tomar um café nas máquinas, e às 4 da tarde teremos 2 painéis ao mesmo tempo, tanto nessa sala quanto na sala aqui ao lado. Os colegas que estão no online não precisam desligar, deixa o computador ligado. Não precisa. Não precisa tomar café aqui. No Pedroque. Mas fiquem aqui, podem tomar o vosso café na casa de vocês. Nós vamos voltar em 15 minutos, vamos tomar um cafezinho aqui. Até já, obrigado. Peço para o meu colega parar a gravação. Alguém para?